Olá, Amazonas! Aqui é o professor Leandro, seu professor de matemática, tá? E nós temos aí muitas informações para essa noite. A primeira informação é sobre o quê? Então, qual é o tema da nossa aula? Vamos aí? Matemática, né? Função afim. Vem comigo. Olha, esse assunto é bem interessante. Ele explica uma situação bem básica. Você ir a uma padaria, comprar pão, você num posto de gasolina abastecendo o seu carro. Existem várias situações no dia a dia que representam funções, tá? E nós veremos a parte bem clássica da função. Por quê? Eu preciso definir o que é uma função para que você possa entender. Então, observa aí. Ó, função afim, uma aplicação dos números reais nos números reais, recebe o nome de função polinomial do primeiro grau ou função afim quando cada elemento de x pertencente aos reais estiver associado a um único elemento ax mais b também pertencente aos reais, com esse a diferente de zero. Então nós temos aí bem vermelho a fórmula que define aí uma função do primeiro grau. Claro que eu tenho que entender que isso é uma relação entre conjuntos, então tem um domínio contra domínio, mas veremos isso já já. Então, função do primeiro grau é ax mais b. Olha aqui, ó, função do primeiro grau, f de x, né, é igual a ax mais b. Se você observar, isso é uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau você já estudou no primeiro ano, hein? Estudou no ensino fundamental também. Tá, essa função do primeiro grau, essa função afim ou função polinomial do primeiro grau, ela representa um gráfico. Eu consigo representá-la graficamente. Então ela possui um gráfico. E qual é o gráfico de uma função do primeiro grau? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Olha como é que nós podemos definir isso de forma bem formal. Olha aí. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Beleza. Como dois pontos são suficientes para determinar uma reta, vamos atribuir dois valores distintos para x e achar valores correspondentes em y. Então, se você observar, ó, eu estou aplicando aí x igual a menos 2 e 2, e eu vou achar os valores correspondentes em y. Né? Então, eu tenho aí o 3 e o menos 5. E se você analisar, nós temos aí um DF. O que é esse DF? É o domínio da função. E esse IMF? Imagem da função. Então, olha aqui. Presta atenção. Para tudo aí. Nós estamos falando de função do primeiro grau. A lei é uma equação do primeiro grau. O gráfico é uma reta. Para definir esse gráfico, basta dois pontos. E o que você faz? Você dá dois valores para x e resolve a equação. Você está achando difícil isso aí? Então, calma aí. Eu vou resolver esse exemplo e você vai entender agora claramente como obter esse gráfico da função do primeiro grau, tá? Observa aí. Ó, o próximo aí é construa o gráfico da função y igual a 3x menos 1. Então, eu tenho aqui um plano cartesiano bonitinho do lado, e eu vou aqui, ó, olha, eu vou atribuir dois valores. Eu vou dizer assim, olha, x é um valor, você pode escolher. É claro que é bom trabalhar com valores pequenos, né? Ó, x é 2 ou 1, bora colocar 1, que é fácil, pequenininho. Olha, mas professor, você não falou que era f de x? Mas apareceu y, mas y e f de x é a mesma coisa, tá? Então o que acontece? Para você achar o y ou f de x, você diz assim, olha, y é igual a 3 vezes... Qual é o valor de x? 1. 3 vezes 1 menos 1. Agora resolve a continha. Y é igual a 3 menos 1 e isso é 2. Então, com isso, ó, eu sei que y é igual a 2, eu tenho dois valores, ó, um para x e o outro para y. Então, eu tenho aqui um par ordenado, eu vou chamar, ó, uma coordenada A, onde x é 1 e y é 2. E isso é um ponto no plano cartesiano. Então, quando x é 1, y
é 2. Então, eu tenho esse pontinho aqui, que é o ponto A, ó, tranquilamente. Eu posso também colocar assim, ó. E se for x igual a menos 1? Qual será o valor de y? Então, é só substituir, ó, na função. Então, y é igual a 3 vezes, toda vez que o número for negativo, coloca dentro do parêntese, tá? Para você não se enrolar. Olha, y é 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 menos 1, y é igual a menos 4. Então, eu tenho agora um outro ponto, um ponto B, que tem coordenada x menos 1 e y menos 4. Olha, como é um ponto do plano cartesiano, é só ligar, ó, x começa de x e você vai indo até encontrar o y, que o y é menos 4. Então, parte de menos 1 até chegar em menos 4. E aí nós temos aí o ponto B. Olha, eu só tenho 2 pontos, agora eu preciso localizar uma reta, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma reta para ilustrar essa situação. Dá para arrastar ela? Dá para arrastar ela? Isso, né? Eu tentei aqui. Aí você no seu caderno, você faz a bolinha assim maior. Pronto. Então, com esses 2 pontos, você pode localizar, né? Você pode definir uma reta. Tá? Então, basta 2 pontos distintos, você consegue definir claramente uma reta. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Tudo bem? Então, você lança 2 valores para x, você vai encontrar esses 2 valores para y, 2 valores distintos, espera-se, né? E com isso, professor, eu lancei 2 valores e achei apenas um para o y. Será que é uma função? Aí você tem que refletir um pouquinho sobre o conceito de função. Valores distintos em x levam em valores distintos em y. Beleza? Esse é um conceito básico de função. Professor, o senhor não falou que função está ligado no meu dia a dia? Que eu posso, olha, eu vou lá na padaria comprar pão e eu estou ao ato de comprar pães, eu estou praticando uma função. Sim, você está. A função, o grande boom, e até se você for realizar o Enem, resolver problemas é um lance mais legal das funções. E eu vou mostrar isso para vocês. Olha aí, ó, aplicação da função afim na resolução de problemas. Isso é uma situação do dia a dia, olha aí, ó. A despesa mensal de uma empresa com encargos sociais é dada pela fórmula dx, d de despesa, né? Já estou conseguindo entender isso. Que despesa é dada assim, ó, 20 mais x dividido por 10, onde dx é a despesa em milhares de reais e x é o número de funcionários. Aí tem 2 perguntinhas sobre esse problema. A letra A, qual será a despesa da empresa quando ela estiver, né, quando ela tiver 100 funcionários? Então, quanto maior o número de funcionários, provavelmente maior é a despesa. E letra B, qual será a quantidade de funcionários quando a despesa for de 50 mil reais, né? Bora lá? Presta atenção comigo aqui, tá? Eu vou levantar aqui essas informações, tem um espaço interessante, e eu já entendi, eu li a pergunta, eu sei que uma empresa, ela calcula quanto de despesa ela tem, dependendo da quantidade de funcionários. E olha, o que determina essa despesa é essa fórmula aqui, ó, 20 mais, você está enxergando aqui, ó, mas é uma fração, e essa fração pode ser escrita assim também, tá? Ó, não fique assustado. Para resolver a letra A, qual será a despesa quando ela tiver 100 funcionários? É só você, ó, despesa de 100 funcionários. Isso é quem? 20 mais 100 dividido por 10. Ou seja, onde tiver x, você substitui na função e aí é só resolver uma expressão numérica. Deixa eu subir mais um pouquinho essas informações. E agora eu vou conseguir claramente encontrar o valor dessa despesa de 100 funcionários. Então, 20, olha que interessante aqui, ó, 100 dividido por 10, mas toda vez que eu tiver divisões por 10, 100 ou 1000, e os 2 números
terminam com zero, né? Tanto o numerador quanto o denominador, é só você eliminar esses zeros. Então, 10 dividido por 1, 10. Então, a despesa de 100 é 20 mais 10, 30. É claro que isso aí é em milhares de reais, né? Segundo o enunciado. Na letra B, nós temos assim, qual será a quantidade de funcionários? Então, quando ela pergunta a quantidade de funcionários, ela quer saber o valor de X. Quando a despesa for de 50 mil reais. Então, ao invés de eu começar com DX, eu vou começar com o valor da despesa que ele informou, ó, 50 mil, né? Então, bora escrever esses 50 mil aqui? Não, eu vou só escrever só 50 porque eu sei que esse valor é de 50 mil, tá? Isso é igual a 20 mais, aí, X dividido por 10. Olha, despesa é 50 mil, coloquei o 50 aí e agora é o seguinte, ó, esse vem multiplicando para cá e esse para cá. 50 vezes 10 é 500, 20 vezes 10 é 200, isso mais X. Tá? Esse também é um outro truquezinho para resolver equações. Bora reescrever isso? X mais 200 é igual a 500. Neste formato aqui fica muito fácil entender que X é a subtração de 500 menos 200. E 500 menos 200 é 300. Só que esses 300 é 300 o quê? Olha, se a palavrinha termina em 1000, é 300 mil reais, né? Tudo bem? Então, enunciado, nós temos um problema aí básico, um problema do dia a dia. E esse problema do dia a dia, né, da situação de uma empresa, é também aplicado à função. E aí nós temos aí um outro exemplo. Esse exemplo é bem clássico também, onde eu tenho aí uma função, vou te dar dois valores, um para x e um para y, e você vai ter que encontrar aí a função que define essa situação. Bora lá? A função f é definida por f de ax mais b, sabe-se que f de menos 1 é 3 e f de 1 é 1. Então, olha só, e ele quer saber o f de 3. Então, nós sabemos assim, olha, quem é x? X é menos 1 e y, né, é 3. Ou f de x, tá? E a outra situação que eu tenho é que x é 1 e y também é 1. E ele quer saber quem é o y quando o x é 3, tá? Então, esse enunciado todo passa essas três informações aí básicas. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui a lei de formação. F de x, lembrem-se, f de x é igual a y. Então, y é igual a ax mais b. Quem é x? Menos 1. Quem é y? 3. Então, 3 é igual a menos 1a mais b. Olha, deu aí uma equação com duas letras. Para outra situação, olha, o y é 1, então 1 é igual, x é 1, então a mais b. Se eu organizar essas duas equações, eu tenho assim, ó, que menos a mais b é igual a 3 e que a mais b é igual a 1. Resolvendo esse sisteminha pelo método da adição, é só entender que 2b é igual a 4. Isso me passa a informação certa que b é 2. Se b é 2, basta substituir qualquer uma dessas duas equações que eu consigo obter o a. Então, ó, a mais b é igual a 1. A mais, quem é o b? A mais 2 é igual a 1. Então, a é igual a 1 menos 2 e a é igual a menos 1. Olha, você achou o a e o b, então você tem aí a função agora, é só substituir. Que f de x é quem? Quem é a? Menos 1, então menos x. E quem é o b? Mais 2. Pronto, nós temos aí a função do primeiro grau.
Olha que interessante. Nós começamos com a ideia, eu falei, olha, função polinomial do primeiro grau é uma situação do dia a dia. Você ir lá na taberna comprar pães, na padaria comprar pães, ir ao posto de combustível abastecer o seu carro, isso gera uma função. E é uma situação do dia a dia. Só que tem duas formas de se trabalhar. Ou você resolve problemas contextualizados, ou você aplica realmente em resoluções de exercícios diretos, tá? Fizemos isso nesse tempo. E agora nós temos a oportunidade de tentar, né, de exercitar, utilizar esses conhecimentos, essas informações e verificar até onde eu consegui compreender isso tudo, beleza? Então vamos para a nossa dinâmica local interativa. Então, a nossa dinâmica local tem essa questão, ó, e ela está mostrando os gráficos da função do primeiro grau. Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma situação do dia a dia que também é bem provocante. Esse tempo é de vocês para vocês. Brilhem.
E professor, o senhor falou uma coisa e aconteceu outra no exercício. O senhor já me deu uma coisa bem interessante. O senhor já passou gráficos para eu saber qual gráfico corresponde com a função. Sim, na matemática tem um modo de você ir e voltar, tá? Então, se você sabe construir o gráfico, é importante também saber analisar o gráfico. Então, observe o seguinte, ó. Nós temos aí 4 gráficos, mas eu tenho uma lei de formação. Então, lá no PSC, no CIS, no Enem, pode acontecer de não existir essa lei de formação. Mas nós temos aqui, ó, 2 números importantes, tá? Eu vou primeiro desconsiderar essa função, tá? Não vou olhar muito para ela. Vou só analisar os gráficos. Então, o que acontece? Olha, essa função, ela tem esses 2 pontos aqui, ó. O que acontece? Esse ponto aqui, ele tem coordenada 0 e y é 2. Esse outro ponto tem coordenada 2 e 0. Tá, mas o que o senhor quer falar com isso? Calma, vamos analisar esse outro, ó. Essa função aqui tem coordenada quando x é 0, y é 2. E tem coordenada meio, y 0, né? Ó. Então, 2 pontos, sempre 2 pontos, analisando 2 pontos. Aqui, ó, o x é 0, o y é 2, e aqui o x é menos 4 e o y é 0, tá? 2 pontos. E no último, eu também, ó. Nós temos aqui quando x é 0, y é menos 4, e quando x é 2, y é 0. Então, sempre 2 pontos definindo, tá dentro do que eu falei. Agora, presta atenção. Olha, agora eu vou olhar aqui rapidamente, ó. Como a função já me deu aqui, ó, que é menos 4x mais 2, eu vou olhar para o b, né? Então, ó, olhando assim, se x é 0, o y tem que ser 2, ó. 4 vezes 0, sobra quem? O 2. Então, olha, eu tenho x0 aqui, eu tenho x0 aqui, eu tenho x0 aqui. Tudo bem? Tudo 2. Aí aqui eu tenho o contrário, ó. Quando o x é 0, o y é menos 4. Opa, então não pode ser essa, tá? Ó. Não. Isso aqui, essa letra D eu já posso excluir da minha vida, tranquilamente. Então eu só posso pensar na letra A, na letra B e na letra C. Só que, isolando isso aqui, ó, dizendo agora, olha, o y é 0. Então, ó, menos 4x mais 2 igual a 0, o que acontece? Ó, menos 4x é igual a menos 2, e passando, multiplicando, dividindo, né? X é igual a 2 dividido por 4, que isso é igual a meio. Só que meio fração, mas meio, para quem não sabe, é 0,5. Olha aí, ó. Mas generaliza para mim, professor. Como é que eu faço para descobrir esse segundo ponto? É assim, ó. Ax mais b igual a 0. Ax é igual a menos b. E x é igual a menos b sobre a. Então, olhando aqui, ó. A, b. Se eu pegar menos b, fica menos 2 dividido por menos 4. Sinais iguais positivos. E isso é 0,5. Opa, clareou toda a minha impressão. Letra B. Olha que legal. Nós temos aí uma situação. Você pode utilizar todo o seu conhecimento. Você pode usar truquezinhos, né? Ó, analisar gráfico por gráfico, analisar os 2 pontos, jogar na fórmula. Aí é com você, né? Existem N formas de se resolver esse exercício. Você vai na sua estratégia. Você monta uma estratégia e ataca esse exercício. A segunda questão. Na segunda questão, nós temos aí um posto de gasolina, cobra 2,50 pelo litro e 2,50 da gasolina, olha que sonho, e 1,90 pelo litro de álcool, outro sonho.
Isso é uma situação totalmente hipotética, né? Então, encontre o valor a ser pago por um cliente que coloca 10 litros de gasolina e 40 litros de álcool. E na letra B, escrever a lei de formação. Bora analisar o nosso gabarito? Que é bem fácil, ó. Na letra A, nós temos aí, ó, 2,50 vezes G. Esse G vem de quê? De gasolina. E 1,9A. Esse A vem de álcool. Pronto. Então já tem uma ideia aí de como montar para saber quanto é que ele vai gastar. Então 10 vezes 2,5 é 25. E 1,9 vezes 40 é 76. Somando isso, eu tenho aí R$101. Então, o cliente, hipoteticamente, né, pagará R$101. E na letra B ele quer saber a fórmula para qualquer valor de gasolina. Qualquer valor não, para qualquer quantidade de litros. Então é 2,5 vezes G. Esse G significa quantidade de gasolina em litros. A mesma coisa para o álcool, 1,9 vezes A, onde esse A é a quantidade de litros de álcool. Beleza? Então, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero ter contribuído ou enchido a cabeça de vocês de dúvidas, mas alguma coisa ficou, hein? Até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.